Durante séculos, a humanidade acreditou dominar a natureza. Construímos cidades sobre vulcões, represas em vales instáveis e vilas à beira do mar. Mas, vez ou outra, a Terra nos lembra quem realmente está no controle. Em diferentes partes do planeta, desastres raros e imprevisíveis aconteceram. Eventos tão extraordinários que pareciam impossíveis de explicar. E o mais assustador, muitos deles começaram em completo silêncio. Neste documentário, revisitaremos 3 desses momentos. 3 tragédias em que a força da natureza agiu de forma inesperada e devastadora. Desastres que tiraram milhares de vidas, se deixaram marcas permanentes na história. O Lago Nils, em Camarões, a onda colossal de Lituya Bay, no Alasca, e a represa de Vajont, na Itália. 3 locais separados por oceanos, mas unidos pelo mesmo destino, a fúria silenciosa da Terra. O lago que matou 1.700 pessoas em silêncio. Era 21 de agosto de 1986. Uma noite comum nas aldeias ao redor do Lago Nils, no noroeste de Camarões. Os moradores se preparavam para dormir. O vento estava calmo. O céu, encoberto por nuvens. Nada indicava o que estava prestes a acontecer. Por volta das 9 horas da noite, um som abafado foi ouvido vindo da direção do lago. Alguns descreveram como uma explosão distante. Outros, como o rugido de um trovão subterrâneo. Mas, após o barulho, o silêncio voltou, e com ele, a morte. Nas horas seguintes, algo invisível começou a se espalhar pelo vale. O ar ficou pesado. Animais caíram sem emitir um som. Pessoas desmaiaram enquanto dormiam. A vida foi apagada em questão de minutos. Quando o sol nasceu, o cenário era inimaginável. Corpos de homens, mulheres, crianças e animais estavam espalhados pelas estradas. As aldeias de Nils, Can e Chá, que haviam sido destruídas, não por fogo, não por água, mas pelo ar. Mais de 1.700 pessoas morreram em poucas horas. Quase todos sem entender o motivo. Os primeiros socorristas chegaram confusos. Não havia sinais de violência, nenhum indício de epidemia. O que poderia ter matado tantas pessoas de forma tão repentina? O ar estava calmo, mas muitos dos que se aproximavam também começavam a passar mal. Alguns desmaiavam, outros sentiam tontura, como se o oxigênio faltasse. Com o passar dos dias, investigadores de vários países chegaram à região. Entre eles, geólogos, vulcanologistas e químicos. O Lago Nils era uma cratera vulcânica formada há milhares de anos. Sob sua superfície, gases se acumulavam em silêncio. Entre eles, o dióxido de carbono, CO2, produzido pelas rochas do subsolo. Normalmente, esses gases permanecem presos nas profundezas. Mas, naquela noite, algo os libertou. A hipótese mais aceita é que uma erupção limnológica ocorreu. Uma liberação súbita de gás em grande quantidade, possivelmente causada por um pequeno tremor, uma chuva intensa ou uma desestabilização natural. O gás emergiu em bolhas gigantes, rompendo a superfície do lago. Ao se espalhar pelo ar, o CO2 deslocou o oxigênio e, por ser mais pesado, se manteve rente ao solo. Formou uma nuvem invisível que se espalhou pelos vales vizinhos. Quem respirou, desmaiou em segundos. Quem dormia, nunca acordou. A nuvem viajou por mais de 20 quilômetros. Atingiu vilas inteiras. Animais caíram nos campos. As árvores continuaram em pé, mas o vale se tornou uma zona morta. A estimativa foi devastadora. Cerca de 1.746 pessoas morreram. Mais de 3.000 cabeças de gado foram encontradas sem vida. E centenas de famílias desapareceram completamente. Os cientistas que estudaram o caso descreveram o fenômeno como único. Nada parecido havia sido registrado antes em tal escala. O lago, calmo e sereno, era uma armadilha natural. Suas águas profundas continham enormes quantidades de gás comprimido. Durante anos, o CO2 se acumulou até o ponto de ruptura. Quando finalmente escapou, o resultado foi catastrófico. Após o desastre, o governo de Camarões, com apoio da França e dos Estados Unidos, iniciou estudos intensos. Equipamentos foram instalados no lago para medir a concentração de gás. Descobriu-se que,
Mesmo meses depois, o perigo ainda existia. Havia risco de um novo evento. Para evitar outra tragédia, engenheiros criaram um sistema de dutos verticais. Eles permitiam a liberação controlada do gás acumulado no fundo, uma técnica chamada degaseificação. Com o tempo, o lago foi considerado seguro, mas o medo permaneceu. Os sobreviventes carregam até hoje as marcas daquele dia. Alguns acordaram no chão, cercados por familiares mortos. Outros caminharam quilômetros em busca de ajuda, sem entender o que havia acontecido. Muitos nunca voltaram a morar perto do lago. O local, antes fonte de vida e pesca, se tornou símbolo de mistério e respeito. O desastre do Lago Nils revelou um perigo oculto que pode existir em outros lagos vulcânicos. Desde então, cientistas monitoram regiões semelhantes na África e em outros continentes. Hoje se sabe que fenômenos como esses são raros, mas possíveis. E silenciosos. Sem aviso, sem chama, sem vento. Apenas o ar, se tornando mortal. A onda gigante de Lituya Bay. Na fria noite de 9 de julho de 1958, o Alasca dormia em silêncio. Mas, em uma enseada isolada chamada Lituya Bay, o planeta estava prestes a registrar o tsunami mais alto da história humana. Um evento tão poderoso que até hoje desafia o entendimento científico. Tudo começou com um som distante. Um estrondo surdo ecoou entre as montanhas. Por um instante, o vale tremeu, e depois, o mundo pareceu explodir. Às 22h15, um terremoto de magnitude 7,8 sacudiu a região da falha Fiverter. As montanhas que cercavam Lituya Bay estremeceram. Em poucos segundos, 90 milhões de toneladas de rocha despencaram do Monte Crillon diretamente sobre o braço da baía. O impacto foi como se o próprio planeta tivesse mergulhado em um oceano. A massa colossal de rochas e gelo caiu de uma altura de 900 metros. O deslocamento de água foi tão brutal que lançou uma onda inicial de mais de 500 metros de altura, 5 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. Era uma parede líquida, densa, luminosa sob a lua e absolutamente letal. A primeira vítima foi a própria montanha. O tsunami subiu pelas encostas do outro lado da baía, arrancando árvores, solo e pedras até 524 metros acima do nível da água. Nenhum ser humano jamais viu algo assim. O impacto foi registrado depois pelas cicatrizes nas colinas, faixas de destruição onde a floresta simplesmente desapareceu. Naquele momento, 3 barcos estavam ancorados em Lituya Bay. 2 deles, o Badger e o Sumori, foram destruídos instantaneamente. Os tripulantes desapareceram para sempre. A onda engoliu as embarcações como se fossem brinquedos de papel. Mas um homem sobreviveu. Seu nome era Howard Urich. Ele estava com seu filho em um pequeno barco chamado Edri. Eles foram arremessados pela onda, erguidos dezenas de metros acima do mar. Urich descreveu que o oceano se ergueu como uma muralha de vidro. Eles foram lançados sobre os topos das árvores e, milagrosamente, caíram em um ponto mais calmo da baía. Sobreviveram, uma das poucas testemunhas oculares de um tsunami de proporções inimagináveis. Quando o dia amanheceu, o cenário era apocalíptico. A baía havia mudado de forma. As margens estavam nuas, riscadas de lama e destroços. As árvores arrancadas formavam tapetes flutuantes de troncos quebrados. O mar estava coberto de gelo e rochas. E o silêncio reinava, novamente. Os cientistas que chegaram ao local semanas depois não acreditaram no que viram. As medições mostraram o impossível. 524 metros de altura. Um tsunami tão alto que ultrapassou arranha-céus, montanhas e a própria imaginação. Nenhuma tempestade, erupção ou explosão nuclear conhecida havia gerado algo semelhante. Mas o fenômeno não se espalhou pelo oceano. Foi um tsunami confinado, uma onda interna causada pelo colapso das montanhas. Se tivesse ocorrido em uma baía aberta, o número de mortos teria sido catastrófico. Mesmo assim, as mortes registradas, ao menos 5 confirmadas, marcaram o episódio como um dos mais brutais e misteriosos da história natural recente. Hoje, quem visita Lituya Bay vê uma paisagem tranquila. Mas sob as águas, o fundo ainda guarda cicatriz. Sedimentos deslocados, blocos de rocha e sinais de um evento com energia equivalente a uma bomba atômica. A natureza,
Mais uma vez, mostrou quanto pode ser implacável, mesmo no lugar mais remoto da Terra. A tragédia da represa de Vajont. Era o início do outono na Itália, 9 de outubro de 1963. O vale do rio Piave, cercado por montanhas e pequenas vilas, parecia tranquilo. Mas nas encostas acima do reservatório de Vajont, algo terrível se preparava para acontecer. A represa de Vajont era uma das mais altas do mundo, 261 metros de altura. Uma obra de engenharia que, para muitos, simbolizava o progresso e o domínio humano sobre a natureza. Mas ninguém imaginava que aquela construção se tornaria o palco de uma das maiores tragédias já registradas na Europa moderna. Por anos, os engenheiros sabiam que havia riscos. O Monte Toque, que margeava o reservatório, apresentava rachadura e pequenos deslizamentos. Os moradores das vilas próximas, Longarone, Pirago, Rivalta e Vila Nova, relatavam sons estranhos vindos da montanha. Tremores leves, estalos, movimentos no solo. Mas as autoridades garantiam que estava tudo sob controle. Eles estavam errados. Às 22h39, a montanha cedeu. Em poucos segundos, 260 milhões de metros cúbicos de rocha e terra deslizaram diretamente para dentro do reservatório. Foi o equivalente a um bloco de pedra do tamanho de uma cidade inteira. O impacto deslocou uma quantidade colossal de água. A parede líquida, comprimida entre as encostas, não teve para onde ir e saltou. A onda ultrapassou a crista da barragem a uma velocidade absurda, mais de 200 km por hora. Em menos de 45 segundos, a água transbordou e caiu sobre o Vale do Piave. A força destrutiva foi comparável a uma explosão nuclear. As vilas que ficavam logo abaixo, Longarone, Pirago, Rivalta e outras, foram varridas do mapa em instantes. Casas, igrejas, pontes, estradas. Tudo foi engolido. As luzes se apagaram. O som era indescritível. Um rugido constante, misturado a gritos, explosões, silêncio abrupto. Quando a onda passou, não restava quase nada. Dos cerca de 2.000 habitantes de Longarone, mais de 1.900 morreram. Em todo o vale, aproximadamente 2.100 vidas foram perdidas em menos de um minuto. A barragem, curiosamente, permaneceu de pé, mas tudo que estava abaixo dela desapareceu. Os socorristas chegaram nas primeiras horas da madrugada. Encontraram um cenário inimaginável. A cidade havia sido literalmente arrancada do solo. Restavam apenas fundações, fragmentos de muros e o eco distante de um desastre que jamais deveria ter acontecido. Os sobreviventes eram poucos. Alguns estavam em áreas mais altas, se conseguiram escapar. Outros foram arrastados por quilômetros, milagrosamente vivos entre destroços e lama. Mas a maioria jamais foi encontrada. Nos dias seguintes, o mundo inteiro ficou chocado. O desastre de Vajont não foi apenas natural, foi também humano. Investigações mostraram que os engenheiros responsáveis pela represa haviam sido alertados sobre o risco de deslizamento. Sabiam que o Monte Toque era instável. Mesmo assim, continuaram a encher o reservatório. A natureza apenas respondeu, e respondeu com fúria. Décadas depois, o Vale de Vajont permanece como um monumento silencioso à arrogância humana. O paredão da represa ainda está lá, intacto, frio, imóvel. Mas abaixo dele, a cicatriz da tragédia continua aberta. O local se tornou um memorial. As marcas nas montanhas ainda mostram o caminho da avalanche. Um lembrete de que o ser humano pode construir obras grandiosas, mas nunca dominar completamente a natureza. O número final de mortos foi estimado entre 1917 e 2.500 pessoas. Um desastre tão brutal que até hoje é estudado em universidades e documentários do mundo inteiro, não apenas pela sua magnitude, mas pelo que ele representa. A consequência devastadora de ignorar os sinais que a Terra nos dá. 3 desastres, 3 histórias reais. 3 lembranças de que a força da natureza está sempre além do nosso controle. No Lago Nils, o ar, invisível e silencioso, matou sem aviso.
Em Lituia Bay, o mar se ergueu até o céu. E em Vajon, a montanha desceu sobre o homem. Cada evento, à sua maneira, mostrou o mesmo padrão. A natureza não destrói por maldade. Ela apenas reage. E, quando reagimos com descuido, a lição é aprendida da forma mais dura possível. No final, o tempo cobre as cicatrizes, mas nunca as apaga. Essas tragédias permanecem como testemunhas, recordações que nos lembram de que a verdadeira força não está naquilo que construímos, mas naquilo que ainda somos incapazes de compreender.